Tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo número 48, que se chama Os Olhos do Amor. É sempre uma alegria, uma satisfação, um prazer estar aqui reunido. Estava fazendo as contas agora, são 56 capítulos, a gente já está no número 48. Parece que não, mas passa rápido, já está acabando esse nosso estudo. Mas vamos lá, vamos refletir hoje um pouco sobre essa questão dos olhos do amor. O que o capítulo nos fala hoje? O que Hamed nos fala hoje? Fala sobre caridade. Basicamente, ele fala sobre caridade, sobre amor ou amor-caridade e alguns desdobramentos, alguma reflexão em torno disso. Lembrando, o livro psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Recomendo sempre a leitura. Tem aí disponível para comprar em papel. Bota aí online que vocês vão achar 1 milhão de opções. E também tem em PDF gratuitamente. Se não encontrar o link, me manda uma mensagem que eu envio para vocês, tá bom? Então, antes da gente começar, como de praxe, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser comigo, eu convido a fechar os olhos. Agradecemos primeiramente a Deus Pai. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz, que se faz presente em momentos como esse, onde estamos reunidos buscando a elevação moral, o entendimento, o raciocínio, a compreensão em torno da palavra do Cristo. Aqui nos fazemos presentes e pedimos autorização para dar início a mais uma reunião, a mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar. Separei alguns pontos aqui. Basicamente é caridade, mas não só. Ele faz alguns desdobramentos sobre a questão da caridade. Então vou logo começando direto. Primeiro trecho que eu separei de Hamed. Muitas vezes doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, como que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. Bem, por que eu separei esse trecho? Pelo seguinte, a maioria de nós, ou melhor dizendo, muitos de nós, confunde ainda ou não entende direito essa questão da caridade. Já vou começar, e separei isso já para desmistificar ou trazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre essa questão que ainda é um pouco tem um entendimento muito limitado, ou muito raso, ou muito superficial. Porque normalmente é o seguinte: se eu estou fazendo a caridade, como eu sou bonzinho, porque o outro está precisando e eu estou lá abrindo a mão para ele, o meu esforço, a minha dedicação, o meu tempo, o meu carinho, o meu ouvido, o meu amor. Porque eu faço caridade. Não é mais ou menos assim que muitas pessoas pensam? Tá bom, vamos lá. Só o que acontece? E essa chamada de atenção do Hamed aqui. Na verdade, muita gente utiliza desse ato nobre que a caridade é o exercício, a prática real do amor ao próximo, para insuflar o ego, para se sentir mais poderoso, para se sentir melhor do que os outros, porque eu faço caridade. Aquele fulano lá, fulano, não. Eu já estou evoluído, já estou bem melhor do que os outros, porque eu estou fazendo caridade, eu participo lá do sopão no meu centro, do meu centro espírita, eu vou de encontro com os necessitados, os moradores de rua, ou eu vou lá e dou o meu tempo na livraria e ajudo, ou eu participo de alguma atividade, não só no centro espírita, fora também, algum movimento caritativo, alguma ONG, enfim. E aí dá uma insuflada nesse ego, como ele fala aqui, para compensarmos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. Então, muita gente acaba acreditando que é tipo assim, como é que eu vou dizer? É Jesus no céu, aí teve o Gandhi, teve Maria Teresa de Calcutá, o Chico Xavier e tantos outros, e agora sou eu.
eu sim sou aquela pessoa caridosa, eu sim ajudo, e a gente mistura um pouco, embaralha um pouco. Vamos lá, vamos tentar entender a vivência ou aprofundar um pouco esse entendimento da questão da caridade, ok? Vamos lá. Aquele irmão que está necessitado de algo, de alguma coisa, ele vai ser atendido, preste atenção no que eu estou dizendo, ele vai ser atendido pela providência divina, de alguma forma. Com ou sem a gente, ele vai ser atendido. E aí que está a questão. O merecimento dentro das nossas necessidades e aqueles que vêm de encontro a nós, quando nós estamos necessitando de algo, ok? E a caridade, a gente vai ampliar muito o leque desse entendimento de caridade, porque as pessoas confundem caridade só com dinheiro, isso vai muito além. Às vezes a caridade é quando te dou um ouvido para escutar alguém que quer só desabafar, quer só falar e não tem ninguém para escutar ela ou ele. A caridade às vezes é uma ajuda de um tempo na presença física, de estar com alguém e poder perceber a real necessidade, a real carência que aquela pessoa está precisando de um nível emocional, de um nível afetivo, que ela não tem ninguém, que ela se sente muito sozinha. Não é só, claro, também ajudar com medicamento, ajudar com alimento, mas normalmente a caridade se vincula muito à questão material, dinheiro, vou doar dinheiro, mas é muito além do que isso, é muito mais profundo. Então vamos entender que a providência divina vai providenciar de acordo com o merecimento de cada um, aquele que necessita da caridade, o que ele precisa. Agora, se a gente vai ajudar ou não, se a gente vai auxiliar ou não, aí é a nossa oportunidade. É uma questão muito pessoal. Por quê? Porque o outro precisa de auxílio, precisa de ajuda? Sim, ele precisa de ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas nós também precisamos, sabe de quê? De aprender a amar. E é através da caridade que a gente faz esse exercício no aprendizado, no amor. É uma via de mão dupla, porque os dois ganham. Aquele que está recebendo alguma coisa e nós que estamos aprendendo a amar, doando para ele algo. Quando eu falo algo, vamos ampliar isso, nosso tempo, nossa dedicação, nosso carinho, nosso sentimento, nosso dinheiro, nosso esforço físico, enfim. Estou ampliando muito, tá? Cada um registra a questão caridade como quiser, mas só para a gente não fincar e fechar numa questão só. Então, a questão da caridade, vamos lembrar, não é pura e simplesmente aquele que recebe e eu que dou estou melhor que ele. Sim, se nós estamos em condições hoje de ter energia, de estar melhor financeiramente, de ter tempo, de ter uma inteligência emocional, de ter um controle emocional, de ter o que quer que seja, que a gente possa doar para o irmão que está precisando, ótimo, mas nós precisamos tanto quanto ele ao que? Aprender a amar. Então a espiritualidade nos cerca e nos dá a oportunidade de nós aprendermos a amar através do encontro com esse irmão necessitado. E aí cabe a nós, cabe ao nosso livre-arbítrio, querer ou não querer. É basicamente assim, você quer? Ótimo, maravilha, vamos lá. Não quer? Não tem problema também, tem quem queira. Porque vai acontecer. Então não somos nós os melhores ou piores. Estamos todos no aprendizado necessitando dessa desculpa, necessitando dessa troca. Dá licença. Necessitando dessa troca entre o necessitado e aquele que hoje pode doar. Ok? Vamos só fazer uma analogia aqui para ilustrar. Vamos imaginar o seguinte, para facilitar a compreensão. Vamos imaginar que vai ser lançado um filme novo, uma novela, uma série da Netflix. E aí te chamam para ser o ator principal, o protagonista dessa novela, ou desse filme, ou dessa série. Muito bem. Cabe a você aceitar ou não. Ah, não quero aceitar porque eu não gosto, porque eu não preciso de dinheiro, porque eu não estou afim, porque... Pronto, cada um tem sua justificativa. Quer, não quer? Muito bem. Agora, vamos entender uma coisa. A gente querendo ou a gente não querendo participar de protagonista dessa novela, desse filme, pela justificativa, pela questão que for, não vai impedir da novela ou da série da Netflix ou do filme acontecer. Porque se a gente não aceitar essa oportunidade, outra pessoa vai aceitar.
E o filme, a série ainda vai acontecer. Então vamos entender e colocar um pouco o pé no chão, baixar um pouco esse queixo, porque às vezes está para o alto, sabe? Então eu queria trazer isso só para nós entendermos, e aí voltando a Hamed aqui, que eu dei uma fugida, para a gente entender qual é o nosso movimento, a nossa intenção, o nosso sentimento quando a gente vai de encontro ao próximo fazer a caridade. Eu acredito o seguinte, agora só uma opinião particular. Eu acredito que qualquer movimento para caridade, independente, mesmo que seja porque eu quero insuflar o meu ego, trabalhar o meu orgulho e ficar me achando melhor do que o outro, tão pouco interessa, porque é um primeiro movimento. Ok? De qualquer forma, é muito bom qualquer tipo de caridade, seja como for. Ponto. Agora, eu acho que o questionamento do Hamed vem exatamente nessa leitura pessoal. O que nos movimenta verdadeiramente? Por que eu estou querendo fazer caridade? Interrogação. E aí por isso que eu quis trazer um pouco dessa reflexão da caridade não em degraus, que a gente se coloca um pouco acima quando está fazendo caridade, porque eu estou ajudando, ele está necessitado, e eu olho meio que para baixo ajudando, mas nos colocando na mesma prateleira, no mesmo degrau. Ok? Vamos lá? Vamos continuando. Próximo trecho que eu separei aqui. Todos nós estamos nos descobrindo no processo dinâmico da evolução que se assemelha a um gradativo despetalar de camadas e mais camadas. Inicia-se pelas mais densificadas até atingir o cerne, nosso âmago amoroso. E eu separei esse trecho por causa da questão das camadas. O evoluir. Pronto, o evoluir em camadas. Aos pouquinhos, passo a passo a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo mais a fundo, refletindo sobre essas questões. Eu acho que a Hamed acabou colocando esse capítulo inteiro para discutir isso, e não à toa com esse nome no título, Os Olhos do Amor. Como é a prática do amor, como nós olhamos esse ato da caridade, do amor em relação ao próximo. E aí ele vem elaborando toda uma discussão, um pensamento para a gente refletir em relação a isso. É o aprendizado do amor. Vamos aprender a amar. A gente está aqui para isso. Frases do tipo: fora da caridade não há salvação. Se você é espírita, meu irmão, que está aqui escutando, você provavelmente já escutou, está cansado de escutar essa história de fora da caridade não há salvação. Mas salvação de quê, Nelson? Que salvação é essa que a gente está falando? Será que é aquela salvação lá do juízo final, do mármore do inferno, porque vai ter o condenado, e vão para a direita e vão para a esquerda, entram no céu e no inferno? Calma, gente, não é nada disso. A gente já sabe, mas é sempre bom relembrar essa compreensão mais profunda nesse sentido, nesse sentido de que a questão da salvação é muito mais nesse sentido íntimo de crescimento pessoal, de crescimento espiritual. É uma questão de foco. O que a gente está focando na nossa vida? E o foco do caminho certo é a caridade, é o exercício do amor. E por isso que fora da caridade não há salvação. Ou melhor, é o caminho. O caminho é esse. Ok? Fora da caridade não há salvação. Só o amor é a saída. Uma outra frase também que se fala bastante. É sempre bom a gente lembrar. Então, para que a gente encarnou aqui? Encarnamos todos para desenvolver o intelecto e a moral. O intelecto é estudo, é buscar conhecer novas questões, estudar. Pronto. Desenvolver o nosso intelecto, o nosso raciocínio. É um pouco o que a gente está fazendo agora aqui. Tá? Desenvolvendo o intelecto, conhecimento e informação. Muito bem. E a moral? Que a gente veio desenvolver também. A moral vai ser igual a amor, e amor é igual a caridade. É a prática desse amor. E a moral que a gente está falando é a moral do Cristo, que basicamente, ou resumidamente, Cristo veio nos ensinar a amar.
Então, por isso que fora da caridade não há salvação, como o Mestre Jesus nos ensinou. Tá? Porque no final das contas, a gente está falando de tudo a mesma coisa. Quando a gente vem falar sobre caridade, quando a gente vem falar sobre benevolência, sobre indulgência, que está lá, qual o sentido da verdadeira caridade? Livro dos Espíritos, 628, eu já não sei, eu estou confundindo agora os números, sou péssimo de números. Mas tudo isso vai sempre se resumir à questão do amor. A gente sempre vai acabar falando de amor, nesse aprendizado no amar. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuando. Hamed nos diz: no momento em que passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor da qual eles e nós somos feitos, seremos capazes de discernir o que é o sentimento de caridade. Seja jovens, velhos, crianças, sadios ou doentes, seja homens ou mulheres, se passarmos a amá-los incondicionalmente, como nos exemplificou Jesus, nosso Mestre e Senhor, aí estaremos completamente integrados na caridade. Identificar nos outros a mesma essência de amor. Vamos lá. É o amar a si amando o outro, ou através do outro. Quando tudo, sem tirar nenhuma vírgula, tá, gente? Quando tudo que eu desejo para mim, eu também desejar exatamente igual ao próximo, é disso que a gente está falando. Mesmo aqueles que a gente não vibra muito bem, sabe? Que a gente não bate muito, que não vai muito com a cara, aquele inimigo, aquele probleminha que a gente teve lá com fulano. Desse fulano aí que eu estou falando também, tá? Não é só os nossos entes queridos. Porque amar quem nos ama, quem a gente se dá bem, é fácil, ok? Mas essa proposta de entender todos como irmão, essa compreensão na irmandade, é quando a gente entende que todos somos filhos do mesmo Pai e merecemos o mesmo amor, ou seja, merecemos as mesmas coisas, tá? Vamos refletir um pouco? Pensa aí, pense em alguém que você brigou. Eu gosto de fazer esses exercícios, tá, gente? Pra gente tentar se identificar nessas propostas que Hamed traz. Muito mais do que a gente estudar aqui, eu acredito que a gente tentar colocar na prática de alguma forma. Não só aprender, legal, fiz lá o curso com o Nelson, estudei com ele, o livro Renovando Atitude, já sei tudo, de cor e salteado. A ideia vai muito além. Acho que a questão aqui é a gente tentar aplicar essas questões para a nossa vida, buscando o nosso crescimento, a nossa evolução. Ok? Então vou fazer um exercício com vocês aqui, que é um exercício que eu faço para mim também, tá? Estou compartilhando com vocês o exercício para nós fazermos aqui juntos. Pensa aí, pensa alguém que você brigou no passado, que você não gosta muito, que você tem alguma antipatia, alguém que te fez mal, que te magoou, que te feriu, enfim, aquela história triste. Pensa aí e reflete. Veja se você hoje, nesse momento, independente do que foi, independente do que aconteceu, vê se você consegue pensar, se você consegue vibrar positivamente e desejar a mesma coisa que você deseja para você, para essa pessoa. Pensa aí. Pensou? Vamos lá. Se sim, se você consegue, ótimo, maravilha, perfeito, parabéns. Agora, provavelmente nós ainda temos muitas dificuldades. Se você não consegue ainda, eu vou dizer para você, ótimo também, porque está exatamente aí uma excelente oportunidade para a gente aprender a amar. Uma excelente ferramenta de trabalho. Vamos lembrar o nome do livro? Renovando Atitudes. As atitudes, não estou falando de sentimento, as atitudes dependem somente de nós. O manual de conduta, que a gente já vai falar um pouco agora aqui na frente. Manual de conduta, conduta do Cristo. O que é o manual de conduta?
o Evangelho. A gente pode desejar e fazer ao próximo o que a gente quer que faça com a gente, o que gostaria que nos fizesse. E aí é um amor-comportamento. É amar o próximo a partir do momento que eu consigo e quero e tenho a intenção, apesar de não ter um sentimento muito apurado por ele ou por ela, pelo aquele fulano, em termos vibracionais. Não tem sentimento adquirido, mas tem esforço na conduta. Eu posso ter uma conduta amorosa. É uma proposta difícil, mas é possível, ok? Então, se você não consegue vibrar positivamente com tudo e com todos esses que estão ao seu redor, mesmo esses desafetos do passado, tá aí uma excelente oportunidade para a gente aprender a amar e aos pouquinhos a gente vai aprendendo assim, tá? Eu sei que esse assunto amor é um assunto muito profundo e muito complexo ainda, porque é difícil, a gente reflete muito e é difícil compreender. Eu sei que é difícil para todos nós. A gente vai aprendendo a amar uns pouquinhos, em pequenas parcelas. A gente divide no cartão em 1 milhão de vezes. A gente ama um pouquinho ali o familiar, ama um pouquinho um animal, ama um pouquinho. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo a amar a natureza, uma coisa ou outra. Aos pouquinhos a gente vai compreendendo e vai ampliando esse entendimento no amor. Vamos lá? Vamos continuando aqui. Agora é um trecho grande que eu vou ler. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Está lá no Livro dos Espíritos. Eu falei 600? Não, está aqui anotado, desculpa, gente. Questão 886, Livro dos Espíritos. Qual o sentido da verdadeira caridade? Continuando. Caridade é amor. E não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se substituirmos na conceituação de perdão por Jesus as palavras benevolência, indulgência e amor-respeito, compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do Mestre por todas as criaturas. Amor-respeito para com todos, amor-respeito para com as imperfeições alheias, amor-respeito aos ofensores. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. Vou repetir, conduta do Cristo. Não olvidemos, porém, que respeitar os outros não quer dizer ser conveniente ou manter cumplicidade. E aí eu vou voltar ao que eu destaquei aqui, com as regras básicas da conduta do Cristo. Que ele ressaltou amor-respeito para com todos, amor-respeito com as imperfeições alheias, amor-respeito aos ofensores. Muito bem. Vamos lá, vamos falar de conduta do Cristo. O Evangelho é um código de condutas, não é um código de sentimentos. Calma que eu vou explicar isso, que é algo complexo e faz uma confusão, e o pessoal às vezes não entende, ou talvez sou eu que explico mal, tá? Vamos tentar entender isso aqui aos pouquinhos. É o seguinte, o sentimento, aquilo que a gente sente, vai sendo adquirido através da vivência no amor. Muito bem. A vivência que vai depender inicialmente do nosso movimento, do nosso esforço, da nossa escolha, é a nossa opção. E hoje, nesse momento, através do intelecto, através do raciocínio lógico, a gente consegue já compreender a proposta do Cristo. Não estou falando de sentimento, estou falando de intelecto, estou falando de racionalidade. A gente já consegue entender que só o amor é a saída, tá? Então a gente vai diferenciar aqui amor-sentimento e amor-comportamento. O sentimento não se força, é uma conquista íntima, é uma construção, é algo que está aqui dentro, que está aí dentro. Que com certeza por alguém, por um animal, por uma mãe, alguém que já desencarnou, alguém que está ao seu lado agora, você tem um sentimento muito profundo, que a gente já tem um cadinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de um sentimento maior ou menor
pelas pessoas, pelo mundo, e a gente vai nesse processo de aprendizado. Porém, vamos separar o comportamento, conduta, que é isso que a gente está falando, de sentimento. Tá? É tudo amor, mas em esferas diferentes. Será que eu me fiz compreender ou ficou confuso? Tomara que ficou fácil. Se não ficou fácil, volta de novo. Volta aí o vídeo, tenta escutar de novo. Tomara que eu tenha conseguido explicar porque a gente está falando de amor. E quando fala de amor é muito amplo, porque a gente está falando principalmente de amor sentimento, que é como a gente compreende. E a gente ainda mistura muito. Tem muita gente que mistura amor com paixão, com tesão, com prazer. E essa palavra amor é utilizada para tudo. Até pro, eu vou fazer sexo, eu vou fazer amor. Eu amo chocolate. Eu amo meu filho. Eu amo meu time de futebol. Eu amo meu animal. Tudo é amor. E é verdade. Atenção, não estou falando que é certo ou que é errado. Mas é porque é uma palavra que é quase que genérica e vale para tudo. A gente usa para tudo. Então vamos tentar entender o que Hamed vem nos trazer aqui, que é alguns focos para a gente conseguir compreender a diferenciação nesse aspecto desse aprendizado do amor. No final das contas, repito, o que a gente veio fazer aqui a gente veio aqui para aprender a amar. A gente vem vindo aqui para aprender a amar. Mas muito bem. Eu queria só destacar aqui mais um ponto, antes de a gente terminar, que ele falou bastante aqui sobre peraí, para eu não me perder. Sobre respeito. Exatamente. É isso que eu queria falar. Sobre respeito. Então, ele fala benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tá, vou focar na questão da benevolência para com todos. Desculpa, vou focar na indulgência para com as imperfeições alheias. É isso. A questão do respeito. O que acontece? Esse mundo aqui é um mundo dos imperfeitos. Ok? Mundo dos imperfeitos. Só teve um modelo de perfeição aqui. E já faz um tempinho já que ele esteve aqui conosco. 2022 anos atrás. Então, todo o resto é mais ou menos imperfeitos. Ok? E o que os imperfeitos fazem? Os imperfeitos erram. Parece que a gente esquece disso. Mas os imperfeitos erram. Sabe por que erram? Porque não são perfeitos. Então, todos nós erramos o tempo inteiro. Erramos mais ou erramos menos na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa compreensão do que é amor. Ou a gente não compreende nada ainda, ou muito pouco, mas se a gente está aqui encarnado, de alguma forma a gente ainda está no mesmo padrão. Talvez a gente esteja num padrão assim ou assim, mas olha só, a escala é necessária da gente estar aqui junto. De alguma forma a gente está encarnado num mundo de provas e expiações, num mundo de muita imperfeição, de muito primitivismo, de muita animalidade ainda. Não é à toa, meu irmão. Não é à toa. Se você está se sentindo muito melhor, vou dizer para você com todo carinho, tá? Te enxerga. Te enxerga. Olha aí para dentro, olha para os teus orgulhos, olha para o teu egoísmo. E desculpa quando eu falo isso, porque às vezes dói, magoa. Minha intenção não é essa. Minha intenção é de colocar o pé no chão e acabar com ilusão. Porque a gente adora viver iludido, acreditando o que eu estou fazendo aqui, que Deus deve ter errado, me mandaram errado, a cegonha me mandou errado, errou. A cegonha da encarnação estava voando na boquinha, eu estava ali amarradinho, aquela alegoria bonitinha, né, da criança que vem na cegonha. Então veio a cegonha espiritual e deixou cair, estava me levando para uma outra esfera, para Júpiter. E aí, pumba, caiu e encarnou lá o fulano. Não, desculpa se dói, tá? Olha aí para dentro. Um pouco daquilo que você repele e acha tão ruim, tão degradante nessa humanidade, muito provavelmente tem, nem que seja um pouquinhozinho ainda, tem um grãozinho ainda aí, que vai ser trabalhado. Mais cedo ou mais tarde, a gente está aqui para isso, para aprender. Afinal das contas, o que acontece, Nelson? O que acontece é o seguinte, quando a gente desencarna, a gente avança mais ou avança menos, ou fica estacionado. O que infelizmente às vezes acontece, tomara que não seja esse o teu caso, é que a gente arruma tanto barulho que a gente fica estacionado e tem que
refazer assim, dar umas voltinhas para continuar caminhando depois, sabe? Às vezes a gente arruma mais umas encarnaçõezitas com algumas condutas não tão legais aqui, infelizmente. Mas ainda assim, a evolução é para frente. Ninguém regride, ninguém volta. A gente pode talvez espiar decisões não tão apuradas que a gente cometeu nessa encarnação. O aprendizado é no amor. Se você está encarnado ainda, como eu, escutando isso, a oportunidade está aí. Vai quem quer. Todas as nossas escolhas, as nossas ações vão reverberar de alguma forma. Na positiva, na negativa. Não fazendo nada também, gente. Olha só. Tem uma coisa aqui. Deixa eu só falar isso aqui, já me alongando aqui, para não ficar longo. Não, acho que o tempo tá bom. O que acontece é o seguinte. Tem muita gente que leva uma carga muito pesada, de muita cobrança, e sente peso. Parece que a doutrina espírita traz um pedregulho enorme e bota uma mochila nas costas. Claro que essa mochila vem num processo consciente ou inconsciente da tomada de exatamente da tomada de consciência da nossa responsabilidade. Quando a gente vislumbra, entende, compreende e aceita toda a dinâmica da doutrina espírita de uma forma racional ou de uma forma mesmo perceptível, física, através da mediunidade, que vai, enfim, fora do nosso sentido intelectual, ok? Tem muita gente que, através da mediunidade, a comprovação está ali, não precisa nem estudar, pronto, já está vendo a espiritualidade, já tem manifestação, de alguma forma ele interage com o mundo espiritual de uma outra esfera que para ele não há dúvida. Essas pessoas, pronto, essas pessoas é muito amplo, tá? Vamos deixar assim. E o que eu quero dizer? Traz uma bagagem, um peso muito forte, muitas vezes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte aqui. O peso só existe ou não existe se a gente quer que exista ou não exista. Porque uma coisa eu garanto para vocês, a espiritualidade de luz, Deus, Jesus, mais do que qualquer coisa, por ser tão evoluídos e nos amar tanto, eles compreendem demais. Compreendem demais o nosso estágio, às vezes ainda na negatividade, ainda na escolha do erro, ainda na escolha de não fazer nada, de deixar a vida me levar, e seja como for. É um olhar a médio e longo prazo, na verdade é muito longo prazo, de amor acima de tudo, de compreensão, como às vezes é um filho. Vou fazer uma comparação, uma analogia que eu acho que é a única maneira que a gente pode comparar aqui. Como às vezes aquela mãe que está vendo que o filho está fazendo besteira, que tenta ajudar, conversa da melhor maneira, utiliza todos os meios, dedica tempo, amor, está ali o tempo inteiro, se possível, coloca em torno daquela pessoa, daquele jovem, daquela criança, as melhores companhias, os melhores profissionais, tudo para acontecer da melhor maneira. Mas ainda assim o filho acaba, ou a filha acaba seguindo por um caminho que não é muito legal. O que normalmente essa mãe faz? Ainda assim não vai deixar de amar, compreende, com muita dor no coração, mas compreende que esse filho ou essa filha não seguiu um caminho muito bom. E vai continuar tentando auxiliar e ajudar. Mas quem vai viver e vai fazer a caminhada é aquele filho e aquela filha. Ou seja, trazendo para nós, somos nós. Por mais que a espiritualidade tente nos ajudar, nos auxiliar de todas as maneiras e prepare essa encarnação com todos os atributos, todas as ferramentas, só depende da gente. Quer? Vambora. Não quer? Não tem problema também. Vai chegar um momento que a gente vai. Tomara que não seja pela dor. Se a gente não vai numa boa e o tempo passa, às vezes a dor vem para dar um empurrãozinho. Aquele empurrãozinho necessário, que se não for assim a gente não anda. Pronto. O convite está aí, mas sem peso, gente, tá? Por favor, sem achar que a doutrina espírita, que eu sinto um pouco isso. Tem muita gente que se arrepende de ter tido essa informação. Falava assim, ai, boa época aquela que eu não sabia da responsabilidade da doutrina espírita, porque agora pesa. O convite está aí, é só um convite, tá, gente? Vai quem quer, segue quem quer. A questão é, no final das contas, a gente vai aprender a amar. Ponto.
de uma maneira ou de outra a gente vai chegar lá, tá bom? Então, estava falando sobre respeito, já me perdi aqui. Estava falando sobre respeito. Pergunta: será que a gente consegue respeitar o próximo com as imperfeições dele? Interrogação: nesse mundo de imperfeitos, nesse mundo de erros, o quanto que a gente respeita verdadeiramente o erro dos outros? Ou a gente fica tentando, com baixa tolerância ou nenhuma tolerância, não perdoar as imperfeições alheias, não perdoar esse irmão imperfeito como nós, talvez mais imperfeito, talvez menos imperfeito, mas tão imperfeito como nós. Então, para fechar, que a gente possa todos aprender a amar, colocando na prática, fazendo a caridade. O convite está aí, indo de encontro àquele que necessita. Não precisa ir de encontro ao necessita a gente sair da nossa casa, do nosso lar, e ir lá para a África para ajudar quem está necessitando, morrendo de fome, tá? Quem precisa está aí do nosso lado e não só no aspecto material, ok? A espiritualidade vem o tempo inteiro nos dando essa oportunidade de fazer a caridade para nós aprendermos a amar, que tenhamos olhos de ver e perceber. E aí cabe a nós ajudar, aprender a amar ou não. Fica o convite, tá bom? Mas sem peso, gente, por favor, tá? Tomara que eu tenha explicado bem, porque às vezes quando a gente fala assuntos de muita responsabilidade, chamada de atenção, que a espiritualidade de luz faz muito isso, tá? Eles puxam forte, mas com muito amor, com muito carinho, com muito entendimento. E pelo menos também é um pouco da minha intenção aqui na minha reflexão em relação aos olhos do amor, tá bom? Pessoal, palavra-chave de hoje: caridade. Se você ficou até o final e gostou, escreve para mim. Agora bastante gente tem escrito, eu fico feliz porque eu vejo quem acompanha, o pessoal acompanha sempre e faz alguns comentários. É super legal saber que eu não estou aqui sozinho com a espiritualidade, que tem gente aqui que está trocando comigo e me assistindo semanalmente, tá bom? Pessoal, vou fazer oração. Quem quiser fazer comigo, eu convido a fechar os olhos, agradecendo primeiramente a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, agradecemos a espiritualidade de luz, a Hamed por essa reflexão, a todos que estiveram aqui conosco, reunidos nessa palavra, nesse entendimento, nessa busca da compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus. E assim agradecemos mais uma vez e pedimos: Senhor, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Até a semana que vem, 49 já. Já estou ficando meio saudosista. Já, meu Deus, já vai acabar, já vai acabar. Não, não tem problema não. Tudo no seu momento. Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.